Olá, Mulheres no Espelho, mais um vídeo, mais uma vez nós estamos aqui juntos para tratarmos de alguma coisa que diz respeito à nossa vida, segundo a palavra de Deus, logicamente, que é a nossa base. Antes de nós falarmos sobre o nosso tema, sobre o nosso assunto de hoje, eu gostaria de te convidar a curtir o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e você ative lá o sininho para você ser informado e notificado cada vez que nós postarmos um vídeo. Também estamos no Instagram, né? No Instagram Mulheres no Espelho, você pode curtir, pode nos seguir lá e pode nos ajudar com este trabalho, com este ministério, compartilhando nossos vídeos, né? Para que outras pessoas também possam ter acesso e passem a nos acompanhar. Muito bem, hoje eu gostaria de falar com os queridos a respeito de comportamento adequado. Quando nós falamos de comportamento adequado, é lógico, né, que Mulheres no Espelho trata sempre dos temas baseado na palavra de Deus. E uma coisa que nós temos observado, né, que está ficando cada vez mais claro aí, né, e tem se agravado mais uma determinada situação que nós temos vivido com respeito à palavra de Deus, é que as pessoas estão começando a acreditar e a propagar que a palavra de Deus ela é antiquada, que ela é antiga, né, que ela já não serve mais para a gente, que os ensinamentos da palavra de Deus já não são mais apropriados para nós seguirmos, para nós basearmos os nossos comportamentos. Então tem intensificado, como a própria palavra de Deus diz, tem se intensificado no nosso meio o pecado, né? E o pecado nós sabemos que é algo muito grave. O pecado ele causa a separação entre o homem e Deus, né? O pecado é tudo aquilo que desrespeita, que desobedece, que se opõe aos ensinamentos do Senhor, que se opõe à vontade de Deus e aos ensinamentos de Cristo. Então vamos pensar, será que realmente hoje o que a Bíblia diz que é pecado, o que a Bíblia considera pecado, o que foi escrito, o que foi considerado pecado errado, né, uma prática errada na palavra de Deus, hoje, pelo fato da Bíblia ter sido escrita há tantos anos atrás, será que hoje já não serve mais para nós? Será que as orientações, os ensinos da palavra de Deus já não servem mais de base para o nosso comportamento, para a nossa vida, para as nossas ações, as nossas escolhas e decisões no nosso cotidiano? Muito bem, lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, nós vamos encontrar uma orientação muito importante que o escritor deu aos Hebreus. No capítulo 13 de Hebreus diz o seguinte, o verso 7 e 8, lembrai-vos dos vossos líderes que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Muito bem, aqui o escritor aos Hebreus, ele está dizendo na carta que ele escreveu, né, está orientando, aconselhando os hebreus a lembrar daqueles que os ensinaram, daqueles que os pregaram a palavra, que os ensinaram como eles deveriam se comportar, que apresentaram o evangelho, que apresentaram as sagradas escrituras para eles. E ele diz assim, lembrai-vos dos vossos líderes, né, algumas traduções diz dos vossos pastores, e diz assim, e imitai a fé deles. E veja bem, minha gente, esses homens que pregaram o evangelho, esses homens que ensinaram a palavra de Deus, que falaram a respeito de Cristo, a fé deles estava depositada em quem? Em Cristo Jesus. A fé destes homens, desses líderes, desses pastores que proclamavam o evangelho, que fizeram com que a verdade chegasse até os hebreus, a fé deles estava depositada totalmente em Cristo e nas sagradas escrituras. E aqui o escritor diz, a fé dos quais imitai, né? E é interessante que em seguida ele diz assim, olha, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Então o que o escritor aos hebreus aqui está dizendo, que os hebreus deveriam imitar a maneira de viver dos seus líderes, daqueles que pregaram a palavra para eles. E logo em seguida ele completa dizendo, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então esses líderes que pregaram para eles, esses líderes que ensinaram para eles, criam em Jesus. E ele diz aqui, imite a fé desses homens, crendo também em Jesus. E aí em seguida ele vai dizer, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, aquilo que nós aprendemos a respeito de Cristo, aquilo que nós aprendemos com Cristo não vai mudar.
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa que aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo viveu e passou para os discípulos e passou para os seus servos aqui, aquilo que Jesus Cristo deixou para a igreja, aquilo que Jesus Cristo deixou para os apóstolos ensinar, é o mesmo pensamento que ele tem hoje. E é o mesmo pensamento que ele vai ter para sempre, eternamente. Então, o que foi ensinado para nós, baseado nos ensinamentos de Cristo, não mudou. O que Cristo dizia que era pecado na época em que Cristo viveu aqui na Terra, continua sendo pecado hoje. O que era errado quando Cristo estava vivendo aqui, ensinando aqui na Terra aos discípulos, e depois os discípulos, os apóstolos, passaram isso para frente, é o que nós estamos procurando fazer até os dias de hoje. Quando nós pregamos a palavra, quando nós falamos do amor de Deus, quando nós falamos o que é certo, o que é errado, baseado na palavra de Deus, é o mesmo que Cristo ensinou, e isso não vai mudar nunca. Independente da era, da geração que nós vivemos, a palavra de Deus, ela não vai mudar. Está escrito que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, as nossas atitudes, o nosso comportamento hoje deve sim ser instruído e ser baseado na palavra de Deus. Quem diz que a palavra de Deus está defasada, quem diz que a palavra de Deus já não tem mais sentido para nós, que é uma coisa antiga, que não cabe mais para nós, está muito enganado. E aquilo que a palavra de Deus diz hoje, que é pecado, continua sendo pecado. O que foi pecado quando o apóstolo Paulo recebeu as orientações do Espírito Santo para transmitir para a igreja, continua sim sendo pecado hoje. O que foi ordenado aos discípulos por Jesus Cristo e depois eles passaram para frente ensinando a igreja, chega para nós na palavra de Deus até os dias de hoje. O que foi dito que nós deveríamos fazer, que era a maneira correta de se viver, continua sendo até hoje. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela não vai ser destruída, independente do que nós queremos fazer, porque muitos de nós hoje estamos buscando orientações, estamos buscando justificativas para aquilo que nós queremos praticar, para aquilo que nós achamos correto, para satisfazer o nosso desejo, para satisfazer a nossa carne. Mas olha, meu querido, minha querida que me ouve hoje, eu quero que assista esse vídeo, eu quero que você guarde no seu coração. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. O que era pecado quando Cristo estava aqui ensinando aos discípulos, o que era pecado quando os discípulos estavam ensinando na formação da igreja, continua sendo pecado hoje. E é muito triste para aquele que tem desprezado, negligenciado a palavra de Deus e escolhido viver uma vida de erro, uma vida de pecado. Lá em Provérbios, o rei Salomão, ele diz algo muito interessante em no Provérbios capítulo 14, o verso 9, diz assim: os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Só realmente quem é louco, só realmente quem, em algumas traduções diz, quem é tolo, é que zomba do pecado, é que brinca com o pecado, é que flerta com o pecado, porque o Senhor, Ele é bom, Ele é amor, Ele é misericordioso, mas Ele também é o justo juiz, e chegará o momento que nós vamos prestar conta. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos ensinar, para nos exortar, para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Lá em Provérbios também, no capítulo 24, o escritor diz o seguinte, que nós não vamos ter como dizer para ele que nós não sabíamos, porque a palavra está aqui e nós estamos muitas vezes negligenciando ela. Olha, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que ele disse não muda. O que ele julgava errado e condenável continua sendo errado e condenável. E o que ele nos ensinou e disse que nós deveríamos praticar, isso ainda é cobrado de nós. Cristo não muda. Aquilo que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus, ela é santa, ela é verdadeira e ela é muito mais atual do que qualquer um de nós possamos imaginar. Então, aquilo que a Bíblia condena, realmente é condenado por Deus. Aquilo que a palavra de Deus abomina, realmente é abominado por Deus. Então vamos ter muito cuidado, muito cuidado. Se tem algo nesta vida que é atual,
é a palavra de Deus, porque o nosso Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e quando ele deu a palavra de Deus para os apóstolos, para os discípulos, e ele nos diz que nós devemos guardar os mandamentos, os ensinamentos dos apóstolos, é porque Jesus Cristo ficou na terra durante um bom tempo, ensinando aos discípulos aquilo que eles deveriam passar para as próximas gerações. E louvado seja Deus que tem chegado até nós. Então, se você tem escutado por aí que a Bíblia está defasada, que as coisas que estão na Bíblia não servem para os nossos dias de hoje, cuidado, você está sendo enganado e pode ser que seja muito tarde quando você descobrir que a Bíblia tem razão e a Bíblia é verdadeira e é a santa palavra de Deus. Seguir a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, não acredite naquilo que tem sido dito contra a Bíblia. Não é a primeira vez, não é só agora na nossa geração. Em outras gerações quiseram destruir a Bíblia, quiseram desacreditar a Bíblia. Houve aí um homem chamado Hitler que mandou até queimar todas as cópias da Bíblia, todos os exemplares da Bíblia, porque sempre haverá alguém ou algum grupo usado por Satanás, usado pelo inimigo das nossas almas para querer fazer desacreditar o nosso Deus e a palavra de Deus. Mas conforme está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Creia em Deus e creia na palavra. Se ele diz que é errado, não há como discutir. É errado. Se ele diz que devemos fazer, não há como discutir. Devemos fazer. Basta guardarmos os mandamentos de Deus e nós seremos abençoados. Deus te abençoe. Leia a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Como o salmista disse, escondo a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Deus. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.